Muitas pessoas têm acompanhado, né, a nossa ação na comunidade e acompanha a nossa ação na comunidade pelo trabalho que o Sopão vem realizando, né? E esse período que a gente está vivendo é um período extremamente delicado em que as pessoas estão muito carentes, né? As pessoas estão sofrendo muito, as pessoas estão passando muitas dificuldades. Fala um pouquinho para a gente o trabalho que o Sopão vem realizando nesse período, porque vocês têm feito algumas coisas muito interessantes, né? Inclusive, atendido muito mais gente do que normalmente a gente atende, né? Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde a todos da sala aí. Então, Ronaldo, é interessante que nesse período, acho que está sendo o período que a gente mais acabou trabalhando. A gente atendeu nesse projeto de pandemia cerca de 1.500 famílias com cesta básica. Está dando um pouquinho de eco, não sei se você percebeu ou não. Tem outro celular, outra conexão aí perto de você, Paulão? Era o da Michele, que estava no mesmo ambiente, já está tudo certo. Paulão, continua. Beleza. Não sei se deu para falar desde o início, eu vou falar rapidinho então aqui. Boa tarde, Ronaldo, boa tarde a todos da sala aí. Então, nesse período da pandemia, o interessante é que a gente, acho que foi a época. Ativou? Ativou. Tá. Então, nesse período de pandemia, é o período que a gente mais, acho que está trabalhando, é até interessante isso aí, porque assim, muitas famílias, Ronaldo, vêm precisando de alimentação, tanto famílias carentes como os moradores de rua também. Então, nesse período, a gente atendeu já cerca de 1.500 famílias com cestas básicas, bastante famílias. E a gente vem atendendo, sabe, a gente teve apoio da prefeitura também, várias pessoas da comunidade participando, de outros lugares também. E a gente também vem desenvolvendo um trabalho no Chico Neto ali, onde os moradores de rua estão ali, sabe, abrigados ali. E desde a época da pandemia, acho que a gente foi todos os dias lá, todos os dias teve pessoal nosso lá, pessoas voluntárias também. E a gente está atendendo ali cerca de 40 moradores ali também. A gente vem ajudando na parte de alimentação, né? Inclusive, aos sábados, e no caso hoje, também a gente está realizando o culto. Sério? Tá dando para escutar certinho? Tá saindo legal aí? Pode continuar, amigo. Sim. Então, e lá no ginásio a gente tem feito o culto com eles também lá. Todos os sábados, até eu queria convidar todos aí que estão participando da reunião. Hoje, 8h15, a gente vai estar fazendo uma live lá do culto que a gente está preparando para eles. Então, todo sábado, Ronaldo e Michel, a gente vem desempenhando esse trabalho assim da parte de levar o que a comunidade sempre levou, que é o culto, né? As pessoas que não participam às vezes da comunidade. Então está sendo bem bacana, tanto na questão de cesta básica quanto na questão também de ajudar os moradores de rua. O pessoal do louvor tem ajudado também lá. Hoje o pessoal vai estar lá também, o louvor da comunidade. Enfim, a comunidade não pode parar, né? A gente está aí e está mandando ver. São quantas pessoas envolvidas aí nesse projeto têm conseguido participar do Sopão nesse período, Paulão? Olha, que assim, tem pessoas do Sopão, vou colocar umas 20 pessoas, assim, acho que tem atuado, assim, não com frequência, assim, né? E só que tem pessoas de fora também. Tem um pessoal de outros grupos que vieram participar com a gente também. Então está sendo bem bacana, porque de certa forma a gente está levando o evangelho para os moradores de rua e para essas outras pessoas que também. Um exemplo, os funcionários lá da SASC, que é da prefeitura, até eu estava conversando com uma pessoa ontem, e ela falou assim que quando a comunidade vocês vai abrir, porque eu quero ir lá. Acho muito bacana esse trabalho que vocês fazem, então eu quero conhecer a comunidade. Então, assim, eu falei que em breve a gente já vai estar voltando, né? Tem algum tempo ainda aí. Mas, de certa forma, a gente vê que, mesmo assim, a gente está conseguindo pregar o evangelho, tanto para os moradores de rua, quanto para pessoas de fora que estão nos ajudando também. É uma oportunidade de continuar a pregação do evangelho mesmo nesse período, né? E esse é um período bastante caro para a pregação do evangelho. É necessário que a gente possa se mobilizar e as ações são fundamentais, ações como essa do Sopão. Eu tenho observado, Paulo, e aí eu vou pedir, inclusive, para o William
ficar atento aí para nos ajudar. Eu tenho observado que as doações, evidentemente, nesse momento, elas são fundamentais, né? Então, quem tem disposição para doar, quem tem a possibilidade de ajudar, é muito importante participar desse momento, fazendo uma doação, fazendo né, um auxílio, de alguma maneira auxiliar, né? E uma das estratégias, né, Paulo, às vezes até pelo meio do caixa da comunidade, é uma forma de repassar os recursos também para o Sopão, né? Sim, ajuda muito. Então, quem quiser fazer a doação direta, te procura, como que tem sido feito? Então, o pessoal pode, se for doação em dinheiro, o pessoal pode procurar a gente pelas redes sociais, né, Sopão 180, no Facebook, no Instagram, ou pela página da comunidade também. Eu vou passar meu telefone aqui, é 99947-1963, né, para quem quiser fazer doação em dinheiro, ou pode estar ligando para a gente também, a gente marca um local. Mas, Ronaldo, foi muito bom você ter falado nisso aí. Como eu disse, a gente entregou mais de 1.500 cestas. O pessoal fala, nossa, uau, né, muita coisa. Só que interessante, a gente está com uma fila de espera de bastante pessoas também, sabe? Mais de 60 pessoas. Esse final de semana a gente entregou algumas cestas, mas não com a proporção que a gente tinha entregado, porque, assim, é uma época diferente, né, Ronaldo? Assim, a gente ajudava o pessoal, mas, assim, a gente vê agora que a gente está ajudando pessoas que antes não precisavam ser ajudadas, mas agora, por conta dessa pandemia, perderam o serviço e estão precisando, então, assim, aumentou bastante o volume de pedidos de cesta. Então, assim, a gente precisa do apoio de vocês, todo mundo que puder nos ajudar com alimento ou dinheiro, o que for, sabe, vai ser bem-vindo. É muito importante mesmo participar, né? Legal. E William, obrigado, Paulo. William, um aspecto aí que o Paulo citou, né? Pode procurar, evidentemente, diretamente aí o Sopão, às vezes para fazer a doação, mas muitas das doações eram recebidas diretamente ali, às vezes a pessoa no envelope, né? no caixa da igreja. Tem gente que ainda tem procurado fazer isso, procura por você direto. O que faz, William? Sim, Ronaldo, nesse período as pessoas têm passado ali os seus dízimos, suas ofertas, né, os seus comprovantes. O pessoal acho que vai colocar aí nos comentários a conta da comunidade, né, a conta na Caixa Econômica. Então, você pode estar fazendo aí o seu depósito. O importante é você devolver esse comprovante, né? Pode estar passando ali no meu WhatsApp, pode perguntar qualquer um aí da comunidade, eles conseguem me encaminhar isso. E é bacana você deixar isso bem frisado para onde você está mandando essa verba, ou o que é essa verba, né? Principalmente com o Sopão, ou no caso, no Caixa para a própria comunidade, né? Porque, afinal de contas, as despesas também da comunidade, elas não cessam, né? Não param. Elas continuam. Então, é importante que esse depósito seja feito, e esse comprovante enviado para nós, junto com a especificação para onde está indo essa verba, tá? Isso é extremamente importante, seja para o Sopão, seja o Caixa da comunidade, né, que vai bancar aí essas despesas, né, zeladoria, entre aluguel e tudo mais o que tem ali, né? Aí o pessoal Bacana, o projetou pessoal aí colocou conta, aí a projeção, tá? muito bem. Isso, Caixa Econômica Federal, tá? O banco tá ali, CEF, é Caixa Econômica Federal, tá bom? O código que eu acho que no 104, momento que né? faz, às vezes, o depósito, às vezes aparece lá Caixa Econômica, né? Então, é Isso. isso aí. Então, esse aí, e é importante que o pessoal daí procure estar enviando para a gente. Tem vindo muito, viu, Ronaldo? Por WhatsApp, né? E a gente pode depois estar mandando o recibo físico para as pessoas, que vai estar lá na tradicional caixinha, ao retorno da comunidade, ou também nós podemos estar mandando aí por e-mail ou por WhatsApp, através de PDF mesmo. Legal, William. Legal, muito obrigado, viu? É uma forma também de auxiliar ali, né? Manter, digamos, o funcionamento da comunidade. Eu sei que tem gente aí que faz uns 3 meses que não devolve. Não oferta, e não é porque está gastando, não, está separadinho, está reservadinho, né? Mas às vezes a pessoa não tem como fazer, porque está acostumado, tem o hábito de ir até a comunidade, né? Fazer ali a Ronaldo, contribuição.
Pode falar, William. É bacana também que tem o aplicativo 7Me, né? Que facilita muito É isso. verdade. E só que o que eu peguei esses dias, o pessoal não especificou qual igreja está sendo destinado o dízimo ou a oferta. Então é muito importante o pessoal tá ali na hora do login, né, na hora do cadastro no CVMI, está especificando ali a comunidade 180, né? O código é 507, caso você não ache ali na listagem. O código da nossa comunidade é 507. No CVMI, ali também você pode tanto dizimar, como também deixar específico a sua verba para o sopão ou caixa local também, tá? Isso Legal. é muito bacana. É porque tem isso também, né? Às vezes a pessoa quer ofertar ou quer fazer uma contribuição específica para o caixa local, para ajudar a comunidade, facilita também essa identificação. E é necessária, né? Porque se não faz essa identificação, todo o recurso, evidentemente, vai ser usado na obra de Deus, mas ele acaba sendo destinado de forma geral para todas as outras ações da igreja. Legal, Williams. Quando ele não é Pode falar. especificado ali, ele é lançado como dízimo, tá, Ronaldo? Às vezes a pessoa pode ficar na dúvida, mas para onde vai a verba quando não é identificada? Ela automaticamente ela vira dízimo, tá? Ok. E aí, às vezes, a pessoa tem o pacto ali separando um recurso Exato. para oferta, né? Importante. Legal, Williams. Obrigado. Olha só, gente, mesmo com todo o nosso desconforto aí que tivemos, né, na nossa primeira tentativa de sala, temos 40 pessoas e quem está aqui, Deus abençoe, muito obrigado mesmo. A gente, até em função, né, do primeiro desconforto que a gente teve aí com a nossa sala invadida, a gente deixou fechadinho nesse momento o chat, aí as mensagens estão privadas para o Michel, as mensagens estão privadas para o Michel, para a Beatriz e para a Isadora, né? As mensagens estão ali destinadas a essas pessoas. Então, eu vou pedir para quem está acompanhando a gente, né? E que está nos assistindo, se deseja, nós vamos fazer um momento de oração, pedindo aqui as bênçãos de Deus para cada um de nós, pelas dificuldades que cada um está passando. Nosso objetivo, inclusive, né, gente, era abrir aqui para que todo mundo pudesse fazer uma falinha, quem sabe trazer o seu pedido, mas a gente encontra uma certa dificuldade nesse momento. Então, se alguém, nesse momento, que está acompanhando a gente, que está nos assistindo, quer mandar ali um pedido, pode colocar no chat, que vai estar aparecendo ali para o Michel, vai estar aparecendo para o Michel, vai estar aparecendo também para a Patrícia e para a Beatriz, e elas repassam aqui para a gente, o pedido, ou o seu nome, pelo menos, ou para quem que você quer fazer o pedido de oração. É só colocar no chat ali, tá? Essa mensagem vai cair para o Michel, para a Beatriz e para a Isa. Elas repassam para a gente antes da gente fazer essa oração para todas as pessoas que estão com a gente aqui e também para aqueles que não estão participando. Mas antes eu quero voltar aqui a falar rapidinho com o pastor, porque o pastor, no momento que nós fomos ali invadidos no primeiro momento, o pastor estava falando sobre o atendimento pastoral, né? E eu gostaria que o pastor rapidinho falasse para a gente, se alguém está precisando nesse momento da sua ajuda, pastor, quer uma oração, quer às vezes um atendimento, como que pode fazer para falar contigo, pastor? Qual a possibilidade do contato contigo? Ok. Antes, eu quero até agradecer a presença aqui. Eu enxerguei aqui o tesoureiro da nossa associação e o secretário participando de nossa live. Obrigado aí pela presença deles, prestigiando aí o nosso primeiro encontro. Mas, como estava mencionando, em realidade, nós estamos limitados, né, pelas circunstâncias. E a maioria, como eu mencionei, 80%, 90% das nossas visitas estão sendo feitas por um meio virtual. Nós tivemos alguns casos que tivemos que ir até as pessoas, um caso de um conflito familiar e não teve jeito, teve que ter a nossa presença física ali, eu, minha esposa, inclusive, e até mais algumas pessoas junto, mas são situações emergenciais. O padrão, praticamente, nesta época, tem sido o contato virtual. Apesar que, antes da pandemia, eu já tive a oportunidade de visitar vários de vocês,
Mas, depois da pandemia, praticamente visitas novas presenciais, eu acho que se chegou a meia dúzia ou 10 aí, foi muito. A maioria realmente tem sido num processo virtual, ok? E só lembrando que, em realidade, quando visitamos alguém, mesmo que virtualmente, a pessoa está num problema muito sério, com dificuldade, até entrando num processo de depressão ou um certo apavoramento, aí nós acionamos o grupo de psicólogas para apoiar e ajudar nesse momento. Pastor, então tem inclusive hoje um grupo de psicólogas, psicólogos que para alguém que está precisando de um apoio um pouquinho maior, pode acionar, digamos, o senhor, e o senhor de alguma forma pode auxiliar nesse sentido também? Sim, perfeitamente. Eu já até postei o link para a pessoa ter acesso direto nos nossos sites, aí nas nossas grupos, né, de WhatsApp e tudo mais. Porém, se a pessoa perdeu, não tem acesso, não tem informação, na época pensava que não ia precisar e agora estiver precisando, basta nos procurar e nós vamos orientar, encaminhar essa pessoa. Essa semana, inclusive, aconteceu um caso desse. A pessoa nem imaginava que ia precisar e precisou e foi encaminhada e já está sendo atendida, inclusive. Legal, legal, pastor. Muito bem, então a gente tem mais esse apoio também que pode funcionar aí nesse período. Eu pedi há pouco, obrigado, pastor. Eu pedi há pouco se alguém fosse pedir oração para mandar aqui no privado para o Michel, para a Beatriz e para a Isa, né? Dá para fazer isso aqui, né, no chat. Se chegou algum oizinho, Isa, Beatriz, Michel, dá um toquezinho aqui para a gente fazer oração. Eu vou pedir para você, tá, Paulo? Para você, Paulo Donato, para fazer a oração aqui para todas as pessoas que estão precisando nesse momento. Está me ouvindo, Paulo? Então, tá ótimo. Eu vou pedir para você fazer a oração daqui a pouquinho para a gente. Mas nós temos algum pedido? Olha aqui, o pedido da Quelita. Agradecemos a Deus pela proteção de nossa família, pelo período e pela bênção que recebemos essa semana. Notícia, uma nova gestação. Uau! Parabéns a essa família linda, né? Que bênção. Deus abençoe, então, a família da Quelita, né? Que o Papai do Céu possa abençoar essa família. Coisa linda, parabéns. Mais um membro da nossa comunidade, né? Mais um membro da nossa comunidade. Se tiver mais algum pedido, algum agradecimento, pode colocar ali rapidinho no chat. Não sei se a Isa recebeu alguma coisa. Tem um pedido pela amiga Marisa, um pedido da Irene, né? Que foi feito, está aqui também sendo encaminhado pelo Michel aqui para a gente. Se tiver mais algum pedido, gente, encaminha para a gente ou verbaliza. O Paulo vai fazer oração para a gente daqui a pouquinho. Todos os pedidos de oração, né, que estão sendo apresentados. E eu tenho certeza que cada um de nós tem suas necessidades, né? Esse momento é um momento tão delicado em que nós precisamos realmente das orações e temos que orar uns pelos outros. Na rádio, né, vez ou outra eu brinco, né, no final, e na verdade não é uma brincadeira, é uma fala bastante séria. Vamos escolher, né, a cada dia orar por pelo menos uma pessoa, né, além dos nossos, né? Fica esse desafio também aqui na nossa sala, que a gente possa orar uns pelos outros e a gente, às vezes, lembrar de todo mundo é difícil. Escolha alguém para você orar hoje, né? Escolha alguém para quem você vai orar hoje. Amanhã você escolhe uma outra pessoa, mas a cada dia procure orar por uma pessoa. Paulo, consegue orar para nós? Não sei se o microfone do Paulo pode ser liberado. Sim. Vamos lá. Vamos lá, ora para a gente, Paulo. Todos os pedidos de oração. Querido Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de, apesar de distante fisicamente, o Senhor nos concede a bênção através dos meios da conectividade pela internet, né, pelo Zoom. O Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos aqui reunidos em família, em comunidade, louvando o teu santo nome. Nós temos aqui pedidos de oração, queridos que estão aumentando a família. Que o Senhor possa abençoar essa linda família. Que venha a ser uma bênção novamente para a comunidade, esse novo ser que o Senhor tem abençoado nessa família. E especialmente agora o Michel que tem que fazer essa palavra, sendo que melhores pedidos de oração que estão no coração de cada uma das pessoas, certamente.
problemas que nós temos passado no Brasil e no mundo, mas Senhor, estenda a tua mão, Pai, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Certamente o Senhor permite isso, para que sejamos mais unidos em fervor, em amor, em intimidade com o Senhor através do Santo Espírito. E aqui é uma realidade nesse momento. Nós pedimos que o Senhor possa abençoar também o Michel ao trazer essa palavra, que ele possa falar inspirado por Ti e encontrar guarida em nossos corações essa tua mensagem. Te pedimos agradecidos por Jesus. Amém. Amém. Michel, está com a gente? Nós temos agora a oportunidade de ouvir um pouquinho da palavra, falar um pouquinho do reino para a gente, querido. Deus abençoe você. Mais uma vez, obrigado, porque a gente queria deixar você hoje um pouco mais em paz, né? Durante a reunião, mas a gente teve que mobilizar seus conhecimentos tecnológicos aí para nos auxiliar. Então, espero que você tenha paz e espírito aí para participar também com a gente da palavra de Deus. Deus abençoe, querido. Amém. Boa tarde, amigos. Quase boa noite. Como vocês estão? Tudo bem? Que alegria poder trocar uma ideia com vocês aqui por esse espaço e, de alguma forma, poder ver os nossos amigos da comunidade, como se estivéssemos lá no nosso auditório, no nosso templo. Mas Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Nós estamos aqui por esse espaço virtual com a possibilidade de reunir 40 de nós. Isso é muito bom. Isso é uma bênção muito grande. Infelizmente, tivemos alguns problemas técnicos no começo. A live já marcava 90 pessoas e para as próximas semanas eu tenho certeza que a gente vai conseguir se organizar melhor. E eu gostaria de trocar uma ideia com vocês acerca do texto bíblico, a gente convidar para que o Espírito Santo fale conosco nesse momento. E eu espero que você esteja com a sua Bíblia na mão aí, na sua casa. Se você precisar dar uma corrida em algum lugar e pegar a sua Bíblia, traga ela, traga uma caneta também para você anotar, e aí a gente começa a ler a Bíblia, ok? O Paulo já fez oração, mas eu gostaria novamente de orar especificamente pelo texto que nós vamos ler nesse momento, pedindo para que o Espírito Santo esteja entre nós. Feche seus olhos, a gente vai conversar com Jesus. Senhor, muito obrigado pela sua bondade, pelo seu amor, e muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Estamos vivendo tempos tão estranhos, estamos vivendo um momento tão diferente da nossa história, mas a sua bondade e o seu cuidado nos acompanham sempre. Nós não estamos em outro lugar a não ser nas tuas mãos, embaixo das tuas asas. E amém por isso, porque o Senhor tem cuidado dessa comunidade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Porque no meio de tanta tristeza, dificuldades que talvez nós estejamos enfrentando, nós sabemos que há um Deus poderoso ao nosso lado. E agora nós vamos mergulhar na tua palavra, nós vamos descobrir um pouquinho mais acerca da tua vontade no reino de Deus e pedimos que nos abençoe, que nos ajude nesse momento, já derramando uma bênção especial por todas essas casas que aqui estão representadas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu sei que eu tenho alguns amigos pastores aqui, eu agradeço muito ao pastor Delmar pela oportunidade, por ter cedido a vez aqui para que eu pudesse compartilhar um texto. Eu tenho um amigo que entrou aqui também, o pastor Jonathan, que é lá da onde que ele me disse que era mesmo. Você está por aí, meu amigo Jonathan? Eu queria muito que você falasse, se você pudesse abrir um pouquinho o seu microfone. E eu tenho também a André. Aqui das Ilhas Falkland. Boa, Jonathan. Fala Ilhas Falkland. Onde você fala, amigão? Onde fica esse lugar, irmão? Então, fica aqui na Patagônia, né? Essa ilhazinha perto da gente. O Jonathan, galera, ele se formou ali no IAP e ele é pastor agora nesse projeto tão bonito. E eu convido vocês a conhecerem também um projeto chamado Questionador do Reino lá no Instagram, que é o projeto do Jonathan também. E um outro amigo lá de Nova Odessa que também entrou, uma galera que foi pedindo o link. Eu espero que todo mundo esteja por aí. E um abraço especial aí para você que está assistindo a gente pelo Facebook também, de qualquer lugar, e para os nossos amigos da comunidade que estão se reunindo nesse momento, ok? Vi também que está o Didi por aí. Eu tinha visto que tinha aberto ali o pastor Chagas, mas depois eu recebi uma mensagenzinha: olha, não é o Chagas não, é a Ellen, sua aluna, eu estou aqui no usuário do meu pai. Então, que bom que você está por aqui também, Ellen. Amigos, eu gostaria de, nesses próximos minutos,
que a gente trocasse uma ideia a respeito de Lucas 15. Se você, por favor, puder abrir a sua Bíblia em Lucas no capítulo 15, e a gente vai refletir um pouquinho sobre Lucas no capítulo 15 a partir do verso 11, ok? Eu sempre gosto de dizer que as parábolas do reino, por mais que elas possam ser contadas e repetidas, elas nunca se tornam repetitivas. As parábolas do reino têm o poder de serem repetidas por tantas vezes, por tantos anos, em tantos os lugares, tantos discursos, e nunca se tornaram um discurso repetitivo. Isso é uma coisa muito linda. As parábolas do reino, elas têm o poder de, através de uma estrutura tão simples quanto de uma parábola, apresentar verdades tão profundas para cada um de nós. E aqui em Lucas, no capítulo 15, a gente tem 3 parábolas que, na verdade, formam um conjunto só, que falam sobre a missão, a operação resgate de Jesus Cristo, de vir aqui na Terra e de buscar o ser humano, porque o ser humano estava perdido. O que motivou Jesus Cristo a contar essa parábola é porque ele estava trocando ideia e comendo com gente rejeitada pela sociedade. E aí os líderes religiosos passam por lá, acham estranho aquele movimento e fazem algum comentário do tipo: olha lá que louco, fala que é o Messias, mas ele come com pecadores. E aí, respondendo a esse comentário, Jesus Cristo conta a parábola da ovelha perdida, de um pastor que busca essa ovelha dizendo todos importam e coloca essa ovelha nos seus ombros. Uma parábola da moeda perdida, de uma moedinha tão pequena que é importante para a sua dona, que é buscada ali dentro da sua casa. E, por fim, uma das parábolas mais conhecidas do reino de Deus, que é a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, de alguma forma, ela fala acerca de quem nós somos, né? Nós somos seres humanos. O que nos define, afinal de contas, como seres humanos? Dependendo da cosmovisão que nós temos de vida, alguns vão falar que o ser humano é um animal mais evoluído. Nós somos criacionistas e entendemos que o ser humano ele tem uma constituição genética específica, diferente, um propósito especial, porque em Gênesis, no capítulo 1, quando Deus falava assim, haja aquilo, haja aves no céu, peixes no mar, animais rastejando, quando foi fazer o homem, ele usou as mãos dele e fez o ser humano. É por isso que o ser humano é diferente. Mas essa constituição do ser humano se dá em pelo menos 3 fatores, ou 3 aspectos. Primeiro de tudo, independente da cosmovisão, o ser humano age pela razão e não pelo instinto. Esse é o primeiro desdobramento que nos faz seres humanos. Nós raciocinamos, nós conseguimos planejar o nosso trabalho, nós conseguimos planejar aquilo que queremos e nós raciocinamos o que fazemos. É o primeiro desdobramento que nos define como seres humanos. O segundo desdobramento que nos define como seres humanos é o nosso trabalho. E quando a gente fala de trabalho, a gente fala de tudo aquilo que a nossa mente consegue fazer e as nossas mãos conseguem operar. Tudo aquilo que a nossa mente faz, tantas teorias nós temos, tanto conhecimento, tanta inteligência dentro dessa história do mundo e tantas coisas que nós construímos quando a gente olha para o lado, fazer uma transmissão digital, virtual, online como essa, esse é o nosso trabalho, é a nossa praxis. É a maneira como nós nos reconhecemos como seres humanos. Agora, o resultado desse trabalho, seja ele intelectual, seja ele das nossas mãos, nós chamamos de cultura. Cultura é tudo aquilo que é feito pelo nosso trabalho. Ou seja, o segundo desdobramento do fato de sermos seres humanos é porque nós temos trabalho, que é a operação, e o resultado, que é a nossa cultura. Agora, um terceiro aspecto, e para mim é o mais lindo que nos define como seres humanos, é porque nós temos identidade. Os animais não têm identidade, né? Nós que somos futriqueiros e a gente coloca animais de estimação dentro da nossa casa e dá identidade para eles. Mas, em geral, na selva, na floresta, os animais por aí não têm identidade. Eles são animais e ponto final. Nós temos identidade. Nós somos seres únicos, bilhões e bilhões e bilhões e bilhões únicos, vindos da mão de Deus. Agora, quando alguém olha para você e pergunta assim para você, cara, quem é você? Quem é você? Qual que é a sua resposta quando alguém pergunta quem é você? É muito difícil responder essa pergunta, porque na maioria das vezes a gente vai precisar de acessórios para responder essa pergunta, do tipo, olha, eu sou o professor do Colégio Adventista, eu sou o pastor dessa igreja, eu sou o Michel, e a gente vai procurar o nosso nome, a nossa função, a nossa filiação, o nosso emprego, os nossos bens, porque a gente não consegue se definir com uma só coisa. Diferente de nós, o nosso Criador não precisa de nenhum acessório para se definir.
Lembra da história com Moisés, quando Deus fala assim para ele, você vai falar com o faraó, você vai lá e você vai no meu nome. Ele fala, mas Senhor, ele acredita em tantos deuses, e ele vai perguntar que Deus é você e o que eu vou falar? E aí você vai falar, você quer saber o meu nome, Moisés? É isso? Então tá bom, vou te falar quem eu sou. Eu sou. Como assim eu sou? Eu sou, mas eu sou o que eu sou. Eu não tenho nada que me define. Eu sou a definição de todas as coisas. Eu sou o ponto inicial de qualquer definição que existe. Ou seja, de um lado nós temos o Criador, que é a definição em si próprio, e por outro lado nós temos a criatura, que precisa de elementos acessórios para conseguir se definir. A gente fica utilizando coisas, saberes, filiações, para tentar dizer eu sou alguma coisa, mas a grande verdade é que longe de Deus a gente não é ninguém. E é aí que entra essa parábola do filho pródigo. Essa parábola do filho pródigo fala sobre alguém que era definido através do seu pai. Na parábola do filho pródigo nós temos um pai que tem 2 filhos. Essa parábola não é sobre um filho, mas ela é em primeiro lugar sobre um pai, porque esse pai representa o próprio Deus. E esse pai é quem gera esse filho, e esse filho só é alguém por causa do seu pai. Vamos ler esse texto comigo? Eu peço um pouquinho de paciência a você, porque eu não vejo como a gente não lê uma história tão bonita como essa. A gente não pode rejeitar a oportunidade de ler uma história tão bonita quanto essa. Acompanha comigo, diz assim, estou em Lucas 15, verso 11. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, eu quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. E não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como dos teus empregados. E a seguir ele levantou-se e foi para o seu pai. E agora vem a parte que meu coração fica ali quebrado. E estando ainda longe, o seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa, vamos nos alegrar, porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Quem era esse filho longe do pai? Ninguém. Quanto mais para longe do pai esse filho vai, o que acontece com ele é uma perda de identidade. É uma descaracterização da sua essência, é uma desconfiguração do seu eu. Primeiro ele era um filho amado por seu pai, e de repente ele fala assim, eu não quero mais ser identidade ligada à tua, eu quero ir para um lugar que ninguém saiba que eu sou o teu filho, eu quero ser eu mesmo, eu estou cansado de ser o filho de alguém, eu quero ser eu mesmo. E aí esse menino, rapaz, homem, jovem, chega num lugar sendo ele, não sei, o rei do camarote, o dono da quebrada, 1000 amigos, 1000 mulheres, pagando tudo. Que identidade bonita de se tem. Quantos nós não gostaríamos de ser reconhecidos como o cara mais rico do mundo? Mas acontece que a identidade desse filho não estava mais ligada nem à sua filiação, nem à sua essência. Simplesmente às coisas que suas mãos tinham. E quanto mais as suas mãos perdiam as coisas, mais a sua identidade também era perdida. Quem não tem identidade é jogado como lixo, é levado pelo vento. E esse filho, de repente, estava sendo agora não mais o rei do camarote, mas o cara que alimentava os porcos. Essa é a identidade que colocaram em cima da cabeça dele. Quem não tem segurança de ter a sua própria identidade, aceita a identidade que os outros colocam sobre você. E quando ele estava ali no meio dos porcos, ele falou assim, essa é a minha identidade? É isso que eu sou agora? É isso que a vida tem para mim? Porque eu não sou mais filho. Disse para o meu pai que não queria mais ser filho dele. Falei para ele, pai, não importa se você está vivo ou se você está morto, me dá grana. Mas sabe de uma coisa? Na situação que eu estou agora, eu preferia voltar e ser reconhecido como empregado daquele homem. Não quis ser filho daquele homem. Agora eu gostaria de ser pelo menos um empregado daquele homem.
E esse cara tenta recuperar a sua identidade de filho, nem que fosse de servo, mas eu preciso estar perto daquela pessoa. Eu acho que uma das coisas mais cruéis que o pecado faz com a gente é tentar tirar a nossa identidade. Eu tenho feito algumas leituras interessantes nesse semestre, e eu gostaria de compartilhar uma delas com você. Eu não sei se você já ouviu falar desse livro e desse autor, ou se você vê bem. Esse aqui é o autor austríaco chamado Viktor Frankl, que escreveu um livro Em Busca de Sentido. Já é um livro antigo já. Esse livro aqui, ele é uma pérola, assim. Se você está procurando um bom livro, uma boa leitura, eu posso até compartilhar em PDF para você, porque eu quero que você leia esse livro. E esse livro é mais um livro que fala sobre os terríveis campos de concentração. Mas aqui existe uma visão ímpar, porque o Viktor Frankl, ele é um psicólogo no campo de concentração e ele consegue olhar para a situação dele frente à morte, de tanto sofrimento dentro dos campos, não simplesmente como um prisioneiro, mas fazendo toda uma análise social e psicológica daquele momento. E o objetivo desse relato do Viktor Frankl não é dizer como viviam as estrelas do campo de concentração, os grandes presos políticos, não, mas a massa. Como vivia um prisioneiro médio dos campos como Auschwitz. É daqui que se trata, é o ponto de partida desse livro. E existem cenas assim de tirar o fôlego. Esse livro aqui é um soco no estômago, ele não é só um livro só. E aí tem uma em especial que se relaciona com esse assunto que eu estou abordando com vocês hoje, que é o momento que ele chega em Auschwitz. E aí, quando ele chega em Auschwitz, o trem para, depois de 3 dias ali num vagão em que ele não tinha nenhuma janela para saber o que estava se passando. Pelos gritos e murmúrios, ele percebe que ele havia chegado no campo mais temido de todos, que era Auschwitz. Eles descem do vagão, então, embaixo de porrada, embaixo de gritos, e são colocados numa fila bem no portão de Auschwitz. E um dos oficiais ali, então, vai olhando as pessoas daquela fila e simplesmente indicando: você para cá e você para cá, você para cá e você para cá. A maioria das pessoas são mandadas para o mesmo lado, 90% das pessoas. E quando chega a vez dele, ele percebe que ele é mandado para o lado da minoria, sem nenhuma pergunta, nada. Não quem é você, o que você sabe, não, aleatoriamente. E depois ele descobre que a fila oposta de onde ele foi mandado, os 90%, já foram mandados para o gás, já foram mandados já para o forno, já foram mandados para a execução. E aí ele sobrevive essa primeira seleção por obra do destino. E aí, quando ele chega nesse segundo lugar entre os sobreviventes, ele carrega a única coisa que lhe sobrou. Ele tinha uma bolsa que ficou no vagão, disseram que ele iria buscar depois e nunca mais ele veria, e a tiracola ele tinha uma pequena bolsa, e aquela pequena bolsa era a coisa mais preciosa que ele tinha na vida dele. Estavam ali todas as teses de estudo que ele tinha na vida inteira dele. Ele carregava os manuscritos das obras não publicadas, os manuscritos do que foi publicado também, era o resumo da vida acadêmica dele, toda a escrita que ele tinha do processo de logoterapia que ele vai escrever no futuro, está ali dentro daquela bolsa. E quando ele chega na frente do oficial, o oficial manda então ele deixar todos os pertences, e ele tenta, de uma maneira educada, falar assim: olha, eu preciso ficar com essa bolsa, porque aqui dentro dessa bolsa estão todos os meus estudos. Aqui está a minha vida inteira. E aí a risada do oficial e a agressão que veio depois deixou uma coisa clara para Frankl, que a partir daquele momento ele estava se despedindo da vida dele, que não importava quem ele tinha sido até então, que ele não tinha mais identidade dentro daquele lugar. O campo de concentração estava tirando a identidade do Frankl. Uma coisa muito semelhante acontecia também nos movimentos negreiros aqui do Brasil. Quero indicar mais um livro para você. Esse livro aqui é Prata da Casa, de um maringaense chamado Laurentino Gomes, que escreve esse livro chamado Escravidão. O Laurentino ele é um fenômeno porque esse cara escreveu, ele é jornalista, escreveu livros de história e vendeu mais de 2 milhões de cópias no Brasil. Imagina o que é essa marca para um autor brasileiro. Ele escreveu uma trilogia chamada 1808, 22 e 88, que falava sobre a chegada da família real, a independência e a proclamação da República. 89, perdão. E aí agora ele escreveu esse primeiro volume de uma nova trilogia sobre esse tema escravidão. E tem informações aqui que são de cortar o nosso coração, mas uma delas também fala sobre o momento em que os escravos, os negros, deixavam a costa da África em direção às Américas, principalmente em direção ao Brasil, o país que mais recebeu escravos. E eles passavam, então, forçadamente por um ritual de esquecimento. Eles tinham uma árvore específica e eles tinham que dar algumas voltas em torno dessa árvore, repetindo que não eram mais as mesmas pessoas e recebiam agora
uma marca de ferro no seu corpo, por vezes 3 ou 4, que tinham o nome de quem os capturou na aldeia, de quem os levou até a costa, do capitão do navio e depois do novo dono no Brasil. E esses caras recebiam uma marca no seu corpo dizendo: não nos importa qual é o seu nome, a sua linhagem, a sua cultura, porque agora você deixa de ser quem você é. Perda total de identidade. Isso não aconteceu na época da Bíblia. A gente está falando de eventos há 130 anos. A gente está falando de eventos há 70 anos atrás. Nós, como humanidade, fomos capazes de fazer isso. De olhar para as pessoas e dizer para elas que elas não podem carregar a própria identidade que elas têm. E de uma maneira muito semelhante, é isso que o pecado faz com cada um de nós. O pecado desconfigura quem nós somos e nos tira a realeza de filhos de Deus, do Criador de todas as coisas. Olhamos em volta e percebemos que as pessoas estão tão loucas, que as pessoas se comportam de uma maneira tão difícil de compreender, que elas não mais se reconhecem como filhos de Deus. E qual é o nosso papel como súditos do reino? Como uma comunidade que é um portão aberto para o reino de Deus? Dizer para as pessoas que, se elas tentarem se autodefinir, elas nunca vão encontrar a sua própria identidade. Mas que existe uma identidade para todos nós. Nós temos a identidade de filhos. Somos filhos de Deus. A oração que Jesus Cristo nos ensinou, não à toa, começa assim: Pai nosso que estais nos céus. O que o mundo precisa ouvir é que todas as pessoas têm um pai. Tem gente que está achando que está abandonada nesse mundo, tem gente que está achando que está perdida, tem gente que está achando, com esses movimentos da quarentena, do Covid, que Deus nos esqueceu, que se existe um Deus, esse Deus abandonou a Terra faz tempo, porque não existe Deus. E a nossa missão é dizer para a humanidade que nós somos filhos do Deus Altíssimo. Em Deus nós temos a nossa identidade. Quando nos apegamos àquele que consegue se autodefinir, nós nos definimos não como o que nós somos, com aquilo que sabemos fazer, com a grana que temos, com o sobrenome. Não. A única coisa que nos define verdadeiramente é como filhos de Deus. Filhos de Deus. E esse Deus, esse Pai, ele tem um único objetivo para a gente. Eu quero compartilhar mais um texto com você para finalizar as minhas palavras. João, no capítulo 10 e no verso 10. É o convite de Jesus Cristo para cada um de nós. O que esse Pai tem a nos oferecer? João 10, 10. Diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, para matar e para destruir. E eu, Jesus Cristo, o bom pastor, eu vim para que vocês tenham vida e tenham plenamente, e tenham vida em abundância. Em Cristo nós temos vida. Em Cristo nós temos identidade. Em Cristo nós somos mais. Que você se reconheça como filho do Deus vivo, que você procure reconhecimento em quem Ele é, que você, ao descobrir quem Deus é na sua vida, descubra quem você é também. E que você seja um autêntico defensor da identidade, para que ninguém seja desconfigurado e para que ninguém perca a sua essência. Queridos, nós somos os maiores defensores dos direitos. Não importa qual é o direito, nós somos os maiores defensores do direito. Nós temos uma religião tão específica. Nós adoramos um dia da semana, nós nos negamos a trabalhar no dia da semana. Se nós não lutarmos pelos direitos dos outros, com certeza chegará o tempo que os nossos direitos estarão em risco. E como nós reagiremos então? Nós somos os maiores defensores dos direitos, porque nós também temos direitos que precisam ser guardados. Nós somos defensores da liberdade e da identidade. Que seja essa a nossa missão como súditos do reino de Deus. Que nós possamos levar identidade para esse mundo, dizendo para todos que é um convite para que eles sejam filhos de Deus, independente de quem eles sejam, independente de onde eles estejam, independente do que acontece na oração quando os joelhos deles tocam no chão, ou a oração do Pai Nosso diz: Pai Nosso. Existe um Pai que é o Pai de todos nós, de todas as culturas. Essa é uma mensagem urgente. Jesus Cristo, ele morreu na cruz não por você simplesmente, mas ele morreu por pessoas tão diferentes de você. E ele morreu por todos. O mesmo Espírito que fala no seu coração, fala com toda a humanidade. Saiba que você é filho, mas não é sozinho. Nós somos filhos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Que Deus nos abençoe nessa tarde. Assim como você está, feche seus olhos. A gente vai conversar com o nosso Pai. Senhor, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado, porque nós sabemos que em Ti nós temos identidade. Nós estamos cansados de tentar nos definir por nós mesmos, pelas nossas mãos, pelo nosso esforço,
pela nossa grana, pela nossa linhagem. Nós não temos vida própria, Senhor, mas nós queremos nos definir como filhos do Deus Altíssimo. Nós queremos aceitar o sacrifício de Jesus Cristo e compartilhar com todas as pessoas do mundo que há identidade para elas também, que existe um Deus que as ama tanto, que morreu na cruz e enviou o seu Filho Jesus Cristo para que todos recuperem a sua identidade de filhos de Deus. O pecado tem nos desconfigurado, o pecado tem nos alterado a nossa fórmula e a nossa essência, mas hoje nós queremos, com toda a humildade do nosso coração, pedir que o Senhor se faça o nosso Deus e que nós possamos ter bastante amor no nosso coração para aceitar todos que estão à nossa volta como filhos de Deus também. Fica com essa comunidade, Senhor Jesus Cristo. Fica com aqueles que nos ouvem, com aqueles que nos visitam, com aqueles que nos acompanham pela internet. Guarde cada família e nos dê a certeza da sua identidade e da sua salvação. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, meus amigos. Um abraço a todos. Obrigado, Michel. Deus abençoe você. Gente, nós estamos chegando ao final desse nosso encontro. Acho que foi uma primeira oportunidade abençoada, né? Tivemos aí a nossa dificuldade técnica no primeiro nosso encontro. Tínhamos, como disse o Michel, aí cerca de 90 pessoas participando naquele momento. Mas certamente no próximo sábado nós teremos um novo encontro, uma nova comunidade em casa. Vai ser certamente um momento muito abençoado. E eu gostaria de convidar você a se preparar para estar presente. Certamente vai ser muito melhor no que diz respeito às questões técnicas, mas eu tenho certeza também que você será muitíssimo abençoado. E olha só que coisa boa. Esse nosso encontro está disponível, né, Michel? Esse nosso encontro está disponível também lá no Facebook. A gente está transmitindo nesse momento no Facebook. E quem está nos acompanhando por aqui poderá depois assistir por lá, ouvir a mensagem de novo, quem sabe até compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Então, que Deus abençoe todos vocês. Vai ser um momento muito especial no próximo sábado. Prepare o seu pedido de oração, deixe organizadinho. Quem sabe durante ali a semana você também se prepara para participar com a gente, quem sabe até mesmo deixar ali um testemunho. Então, eu aguardo você, nós aguardamos você no Comunidade em Casa no próximo fim de semana. E aí mobilize outras pessoas para participar. A gente vai ter um encontro breve para tratar dessas questões técnicas que a gente, inclusive, teve algumas dificuldades iniciais, e certamente no sábado que vem vai ser ainda muito mais tranquilo. Já foi bênção, a palavra que o Michel trouxe hoje foi simplesmente fantástica para o nosso coração, nos impactou de maneira muito profunda. Deus abençoe a todos, nosso muito obrigado, valeu mesmo. A gente vai fechando o nosso encontro, nossa reunião de hoje. Deus abençoe todo mundo, uma semana feliz. Boa semana, gente. Boa semana para vocês. Pai do céu, cuide de todo mundo, todos nós. Até mais, gente. Tchau, tchau. Até. Feliz semana para todos.